Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje: relação com os Estados Unidos acabou. O que disse o premier canadense? Vamos entender um pouco mais sobre essa notícia e tem uma extra para vocês também, mas a gente vai colocar mais no meio do vídeo, tá bom? Vamos lá, essa vai ser surpresa para vocês aí. Confesso que também envolve Donald Trump e o seu tarifaço. Vamos entender um pouco mais? Pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, falar de Donald Trump, falar de tarifas é sempre a mesma coisa. Toda semana, todo dia é um caso diferente. Ele vai, ele volta. Ele vai, ele volta. Então, fica até difícil para a gente comentar hoje. Que eu havia comentado no vídeo anterior sobre as automobilísticas que ele estava voltando atrás. Já disse que vai fazer de novo, no dia 2 de abril. Então, o que a gente pode esperar dele, né? Pelo menos ele traz notícia para nós aqui. Pessoal, já se inscreveram em nosso canal? Já faz parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique? Então, pessoal, se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E, pessoal, não deixe de se inscrever, hein? Tá bom? Conto com vocês. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a notícia, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui na tela, aqui junto com vocês. Tá? Vamos ver essa daqui primeiro, que é do tarifaço. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa notícia aqui, ó, é da BBC News Brasil, tá? Como vocês podem ver aqui. Nós temos aqui o novo premier do Canadá, diz que relação do país com os Estados Unidos acabou após tarifas de Trump. E olha que quem é um canal, tá? A BBC News, hein? Totalmente mais voltada para os Estados Unidos. Então, Mark Carney adverte que a ação comercial retaliatória vai ter impacto máximo sobre os Estados Unidos. Ou seja, um dos maiores aliados do governo americano, isso não é de hoje, é há décadas. O que os Estados Unidos fosse fazer, o Canadá estava junto. A gente está vendo que não é mais isso. E o Canadá, por si só, vai retaliar todas as ações do governo americano. E com razão. Porque a partir do momento que o governo americano coloca tarifas no outro país, ele está dizendo para o país o seguinte: vou fazer, acabou e não tem nada com isso. Você não vai se intrometer. Mostrando o quê? Como se uma superioridade muito grande. E o Canadá não vai deixar barato, assim como o Brasil não pode deixar barato e nem país nenhum. Nenhum país pode impor tarifas sobre tarifas de importação que não seja as medidas corretas. Um exemplo, tá, pessoal? A gente tem que citar aqui o seguinte: os países subdesenvolvidos, inclusive eles, se inclui o Brasil, eles têm uma permissão pela OMC de colocar certas tarifas até mesmo para proteger o seu mercado. Por quê? Porque os países muito industrializados, assim como Estados Unidos, assim como o próprio Canadá, eles são países que, se caso eles entrassem na nossa indústria sem tarifa nenhuma, eles quebrariam a nossa indústria. A gente pode citar, por exemplo, a China. Apesar dela ser considerada ainda um país subdesenvolvido, está sendo retirado em alguns órgãos e já colocando como desenvolvido, mas na medida do possível, ela era considerada até um tempo atrás ainda um país subdesenvolvido, apesar do seu PIB gigantesco, da sua indústria gigantesca. Mas imagine só, se a China viesse para o Brasil sem tarifa nenhuma, não haveria indústria brasileira. Não tem como competir com eles, eles são uma máquina, eles são uma indústria assim fenomenal, assim como outros países também. Então, certos países têm uma certa proteção ou um certo limite que eles podem utilizar, inclusive o Brasil. Já os países desenvolvidos, por ter uma grande indústria e é um país muito rico, esses países não têm essa proteção. Então, quando você sobretaxa alguns produtos que já têm taxações normais de importação, isso é comum. Agora, você sobretaxar, como é no caso que está vendo aqui com o Canadá, com o México, com o Brasil, com a Europa e com todo mundo, aliados e inimigos, você acaba fazendo rasgar todas as convenções, toda a ordem, tudo que a gente tinha antigamente.
E o Donald Trump nunca foi de seguir isso. Então, olha aqui a notícia do dia 28 de março. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou na quinta-feira que o antigo relacionamento do país com os Estados Unidos, baseado na integração profunda das nossas economias e na estreita cooperação nas áreas militar e de segurança, acabou. Em entrevista em Ottawa, após uma reunião do gabinete ministerial, Carney disse aos canadenses: devem basicamente reimaginar nossa economia diante das tarifas impostas pelo presidente americano. E por que isso é extremamente importante? Até mesmo pelo nosso viés aqui. Deixa eu até tirar aqui agora e colocar o meu aqui. Pessoal, por que isso é extremamente importante? O Canadá, lembra que eu disse no início que ele era um aliado e sempre seguindo os ditames, digamos assim, dos Estados Unidos? A partir do momento que o Canadá faz essa ação retaliatória, mostra que os Estados Unidos não está mais no poder. Os Estados Unidos não têm a força que eles tinham antigamente, porque todos os países, inclusive que dependem dos Estados Unidos, não estão mais aturando ou aceitando seus ditames. Um exemplo, a economia canadense está muito interligada com a economia americana. Tem coisas que faz lá, vende para os Estados Unidos e vice-versa. Praticamente 70% de todas as exportações do Canadá é para os Estados Unidos, para você ver o grau de importância. Então, o Canadá tomar uma medida retaliatória dessa, ele mostra o quê? Primeiro, um patriotismo muito grande. E segundo, que não vai aceitar o governo americano fazer o que ele quer, que mostra que os Estados Unidos não estão tendo mais a força que ele tinha. Isso é natural, isso é básico, e qualquer leigo consegue ver uma coisa dessa. Agora, vamos colocar uma outra aqui para vocês. Quero colocar aqui para vocês também a outra notícia, tá? Só um minutinho. Que infelizmente é sempre ele, tá, pessoal? Apesar de não envolver as tarifas diretamente, mas a gente tem que colocar isso, não tem como não falar. Trump ameaça Irã com bombardeios para pressionar o acordo nuclear. Data de hoje, 30/3, que é quando eu estou gravando esse vídeo, inclusive, para vocês, atualizada às 14h22. Agora são 16h18, nesse momento que estou gravando para vocês. Donald Trump acompanha a operação militar dos Estados Unidos contra os Houthis, que está havendo alguns ataques lá ali no Iêmen, tá? Que os Houthis são uma força ali que luta por uma independência no país e uma verdadeira guerra civil ali no Iêmen. Isso que é verdade. Mas eles estão, essa medida, junto considerado ali o eixo da resistência para lutar ali contra as ações de Israel ali na faixa de Gaza. Ele é contra essas ações. E está atacando ali, fechando o estreito ali e causando balbúrdia naquela região. Até hoje eles não conseguiram liberar ali para os navios, para os cargueiros fazer as suas entregas e assim por diante, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã neste domingo com bombardeios e tarifas secundárias, se Teherã não chegar a um acordo com Washington sobre seu programa nuclear. Ou seja, os Estados Unidos não perderam o imperialismo. Eles querem continuar impondo sua vontade à força, contra tudo e a todos, independente se é aliado ou não. Nesse caso, não. Mas Donald Trump, impondo essa ação, não quer que o governo iraniano faça suas ações militares nucleares. Só que o Irã diz o seguinte, que toda essa parte nuclear, e sim, não é para fins bélicos e fins pacíficos, como no caso de energia e assim sucessivamente. Mas não é interessante para o governo americano, assim como principalmente para Israel, que o Irã desenvolva a sua tecnologia, porque à medida que ele desenvolver a tecnologia, ele pode dar um passo para ter uma arma, e aí Israel não tem nenhuma superioridade sobre o Irã. Agora, é estranho, né, pessoal? Porque esses países que querem impor, limitar o seu poder bélico, seja bélico ou não, eles já têm isso daí. Então, por que eles não querem que os outros tenham? Unicamente para poder mostrar e ter sempre o poder sobre os outros. É isso, nada mais do que isso. Independente se apoia um, se apoia outro, se gosta de um, se gosta do outro, não importa. O ponto é esse. Isso não dá para a gente alterar. Agora,
tem uma coisa muito preocupante, pessoal. Porque a partir do momento... E, ó, eu vou até continuar aqui, depois eu continuo as falas. Nas primeiras declarações de Trump, desde que o Irã rejeitou na semana passada as negociações diretas com Washington, o republicano disse à NBC News que as autoridades norte-americanas e iranianas estão conversando, mas não deu mais detalhes. Quer dizer o quê? Que não conseguiu ainda, tá? Sempre é assim, não conseguiu, então fica nessa. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, pessoal. Se caso houver realmente um ataque, possivelmente em conjunto, entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, e esse ataque, dependendo do potencial, dependendo da força desse ataque, quais serão as medidas do Irã? Ele vai retalhar, principalmente no caso de Israel e alguns navios ali norte-americanos? Ele vai fechar o estreito? Ele vai fechar aquela parte ali? Porque vocês têm que entender o seguinte, no Oriente Médio, pessoal, tem cerca de 30% de todo o petróleo do planeta Terra. 30% passa pelo Estreito de Hormuz, pelo Estreito de Marbandel, toda aquela parte do Oriente Médio é extremamente rica, considerado com o ouro negro, que seria o petróleo, gás e vários outros derivados. Você cortar isso e você causar uma guerra naquele estreito, você causar uma guerra generalizada no Oriente Médio, caso isso venha a ocorrer, você para de liberar 30% de todo o petróleo, de todo o gás que o planeta Terra consome. Você acha que vai acontecer o quê? Pessoal, petróleo vai disparar, o gás vai disparar, todos os seus derivados, como borracha, plástico, vários outros produtos vão disparar. Nós vamos ter falta de mercadorias, nós vamos ter falta de produtos e os produtos nas alturas. O que vai impactar não só o Oriente Médio, mas como todo o globo. Nós estamos vivendo, pessoal, num mundo globalizado. Qualquer ação tem uma reação. Teve uma ação no Japão, vai ter uma reação aqui no Brasil. E assim sucessivamente. Então, as ações do Donald Trump, não só com as tarifas, que prejudica todos os países por sua vez, pode causar uma inflação generalizada nos Estados Unidos, porque hoje o produto custa R$10, $10 nesse caso. Ele coloca 20%, vai causar quanto? Vai virar $12 do dia para a noite. E quem vai pagar o preço? O americano. Porém, gerando uma inflação e uma possível recessão no governo americano, tem um efeito dominó em cascata para os outros países, por causa do mundo globalizado. Um compra do outro, se seu cliente compra menos, afeta a você diretamente. Economia básica. E quando isso afeta você, acaba tendo o mundo todo tendo esses impactos, essa influência dessa recessão. E um caso de um combate, ele é muito mais severo, porque ele é abrupto. Você não sabe as consequências, você não sabe as ações, o que vai ocorrer, o que não vai, o que vai acontecer, e isso, por sua vez, é um impacto muito mais rápido, que vai gerar diretamente, não é nem direta, é diretamente nas economias de todos os países do planeta. É claro, quais serão as ações? Que tipo de ação? Que tipo de força? Que tipo de retaliação? E se vai realmente se tornar generalizado? Se isso ocorrer, problemas virão para o mundo. Se isso não ocorrer, vai continuar tendo somente as tarifas de Donald Trump. Mas o que nós podemos esperar sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Vocês gostam de geopolítica? Querem entender mais essas curiosidades, essas notícias e o que ocorre no mundo? Então, pessoal, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e, pessoal, compartilhe. Conto com todos vocês para fazer esse canal crescer. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço!